base no estudo da ótica física, mais especificamente no que se estuda sobre espelhos, é correto afirmar, né? A gente vai marcar as questões que estão verdadeiras e falsas aí. Nos automóveis, os retrovisores, espelhos externos ao lado do motorista e passageiro, são espelhos esféricos convexos, pois eles apresentam maior campo de visão. 2. Para realizar um exame de canal auditivo, os médicos, utilizam um instrumento com um espelho côncavo e uma fonte de luz, o que fará com que a imagem conjugada no instrumento seja aumentada quando a distância entre o canal auditivo e o instrumento for menor que a distância focal do espelho. 3. Nos espelhos planos, quando um objeto é colocado à sua frente, teremos uma imagem conjugada nesse espelho que será virtual, direita e de mesmo tamanho do objeto. E 4. Quando colocamos um objeto entre dois espelhos planos, cujas superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 40 graus, obteremos a formação de 8 imagens. E ele pede para a gente falar quais são as afirmativas que estão corretas aí, né? Então vamos julgar os itens uma a uma, tá bom? A primeira lá em cima diz o seguinte: nos automóveis, os retrovisores, espelhos externos ao lado do motorista e passageiro, são espelhos esféricos convexos, pois eles apresentam maior campo de visão. Isso é verdadeiro ou falso, né? Aqueles espelhos, gente, eles servem para você observar o que está no exterior do seu carro. E quanto mais informação você tiver, melhor. Então você precisa de espelhos que realmente ampliem o seu campo de visão. Mas para ampliar o campo de visão, você tem que reduzir o tamanho da imagem. Então esses espelhos, sim, são espelhos convexos, né? Que eles não vão inverter a sua imagem, não interessa a que distância o objeto esteja, você sempre vai ver ele de cabeça para cima, né? Sempre dentro do espelho, mas um tamanhozinho menor, o que permite ver mais coisas, eles ampliam o campo de visão, né? Então esse item está correto, tá bom? Maior campo de visão, o item está correto. 2, vamos lá. Para realizar um exame de canal auditivo, os médicos utilizam um instrumento com espelho côncavo e uma fonte de luz, o que fará com que a imagem conjugada no instrumento seja aumentada quando a distância entre o canal auditivo e o instrumento for menor do que a distância focal do espelho. Ou seja, repara, gente, como é que a gente consegue, num espelho côncavo, produzir uma imagem aumentada, né? As imagens aumentadas no espelho côncavo aparecem ou quando você está entre o foco e o vértice, que a imagem é virtual e sempre aumentada à direita, né? Ou quando, também você está entre o foco e o centro de curvatura, mas nesse caso a imagem vai ser maior, porém invertida, tá certo? Ele quer aqui nesse caso aqui que a imagem seja aumentada e que você observe o que está lá dentro. Então a ideia é que a gente veja exatamente como estão as coisas. Então a ideia é que fique entre o foco e o vértice. Portanto, a distância aí vai ser menor do que a distância focal do espelho. Isso aí estaria correto, tudo bem? Item 3 ali, nos espelhos planos, quando o objeto é colocado à sua frente, lembra, espelho plano, aquele do banheiro da sua casa, né? Teríamos uma imagem conjugada nesse espelho que será virtual, direita e de mesmo tamanho do objeto. Virtual é quando a imagem está atrás do espelho, você não consegue tocá-la diretamente. O espelho plano faz isso. Direita, você não inverte, né, a parte de cima com a de baixo. Então o espelho plano também faz isso. E o tamanho é sempre o mesmo no caso dos espelhos planos, portanto esse item está correto também, tá certo? Item 4. Quando colocamos um objeto entre dois espelhos planos, cujas superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 40, obteremos a formação de 8 imagens. Então vamos lembrar da matéria passada, né, gente? Como é que a gente calcula o número de imagens produzidas por dois espelhos planos? Então a gente tem lá, ó, N é igual a 360 sobre alfa, que são os ângulos aí, né, menos 1. Nesse caso, o alfa é o ângulo entre os dois espelhos, que ele citou que era 40. Quando você coloca 40 ali, vai ficar 360 por 40, 36 por 4, que vai dar 9. 9 menos 1, 8. Então a gente teria realmente a formação de 8 imagens e esse item estaria correto. Portanto, todos os itens estão corretos. E a resposta correta aí no caso seria a letra B. 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício 5 da Unesp de 2012. Fala assim: observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1 metro na figura 1. Então ele tem um adesivozinho pregado aí no espelho, falando que é aumento de 5 vezes. Bom, essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maiores do que um objeto colocado diante dele. Não é porque todo objeto que vai ficar ali fica aumentado 5 vezes, não. Ele pode até te dar 5 vezes de aumento, tá bom?
Aí vem. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho, né? Eu sei que eu posso conseguir até 5 vezes, mas a 10 centímetros, será que daria essas 5 vezes, né? E a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então vamos fazer essas duas continhas aí, tá certo? A primeira, calcular qual é o aumento linear que você consegue com ele a 10 centímetros. E a segunda, que distância que você tem que colocar o lápis para ter esse aumento de 5 vezes, tudo bem? Então agora vamos mexer um pouquinho com matemática também. Então lembra disso aqui, ó, o raio do espelho é de 1 metro, tá bom? O espelho é côncavo e o raio de curvatura 1 metro. E você quer calcular o aumento linear quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Portanto, o raio do espelho 1 metro, o P, que é a distância do objeto ao espelho 10 centímetros, e o aumento até 5 vezes, mais 5 aí, tá bom? Então, para o aumento linear que a gente consegue com um lápis a 10 centímetros, eu vou usar uma formulazinha que você poderia fazê-la de duas maneiras. Calcular pela equação de Gauss primeiro, tá certo? Achar lá o P' e aí substituir no A. Eu vou fazer direto, né? Existe essa expressão aí que é A igual a F sobre F menos P, que te dá o aumento, né? Diretamente se você tiver o foco e tiver o P, tá bom? Como a gente tem o raio, o foco é a metade do raio, entendeu? Se o raio é 1 metro, o foco é 50 centímetros, tá bom? Então, nesse caso, o foco é 50 centímetros e o P é 10. Substituindo esses valores aí, ficaria 50 sobre 40, tá certo? 5 sobre 4. O aumento que eu vou conseguir a 10 centímetros é de 1,25, tudo bem? Nossa, aqui tá um barulhão danado, gente. Carro passando, me desculpa aí se vocês não estiverem ouvindo direito. Segunda coisa que ele perguntou pra gente, a que distância esse lápis tem que estar pra gente conseguir esse aumento de 5 vezes? Então vamos lá, para a distância a gente tem o seguinte, a mesma expressão, né? Agora eu quero que o aumento seja de 5 vezes. Então vai ser mais 5 porque mais 5. Eu quero o lápis de cabeça para cima também, tá certo? Então eu aumento 5 vezes. A distância focal do espelho não vai mudar, porque o raio do espelho não vai mudar. Então eu vou colocar os 50 lá e você precisa descobrir quem é esse P. Ao multiplicar ali, você tem 50 menos P é igual a 50 sobre 5, né? Passando 50 menos P para um lado e 5 para o outro. Nesse caso, então, 50 menos P seria 10. Passa o P para lá e o 10 para cá, fica aqui P é igual a 40 centímetros. Essa vai ser a distância que eu tenho que colocar o lápis do vértice do espelho para que eu consiga um aumento de 5 vezes desse objeto, tudo bem? Questão 6. Essa agora é do ITA. Diz o seguinte, um jovem estudante, para fazer a barba mais eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem de seu rosto quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura, né? Então eu tenho que usar um espelho convexo ou um espelho côncavo. E de que raio para que eu consiga fazer a minha barba, né, com um aumento de 2 vezes a imagem do meu rosto, quando eu tiver a 50 centímetros dele. Então a gente pode usar aquela mesma expressão, né, gente? Olha só. Eu quero que aumente 2 vezes, portanto o aumento é 2. E vai ser mais 2 porque eu não quero me ver de cabeça para baixo. Se fosse para ver de cabeça para baixo seria menos 2, né? 2 vezes maior, porém de cabeça para baixo. Nesse caso eu quero mais 2. E eu vou me colocar a 50 centímetros dele. Então meu aumento vai ser mais 2 e o P 50 centímetros, tá bom? Quando você coloca na expressão do aumento aí, a mesma que a gente usou na questão anterior, né, que eu estou fazendo direto, eu poderia calcular primeiro P' e depois colocar na fórmula do aumento, né, menos P' sobre P, daria na mesma. Aqui a gente já faz uma coisa direta, tá certo? É como se eu já tivesse composto essa fórmulazinha para vocês. E aí ficaria assim, mais 2, que é o aumento, é igual a F sobre F menos 50, que é o nosso P. Com isso eu consigo achar o F, ó. Passa para o lado de lá, 2F menos 100 igual a F. Passando o F para cá e o 100 para lá, ficaria que o F é 100 centímetros. Então, o foco deu 100 centímetros positivo. Como ele é positivo, o nosso espelho é côncavo, tá bom? E qual é o raio de curvatura? Como o raio é o dobro do foco, o raio vai ser 200 centímetros. Qual seria a opção, então, da nossa resposta correta, né? Seria a letra C. O espelho deveria ser côncavo com raio de curvatura igual a 200 centímetros, tudo bem? E questão 7, vamos lá, diz o seguinte, as bolas de Natal são enfeites encontrados em diversos tamanhos e tipos de materiais e fazem o maior sucesso entre as crianças. Ao olhar sua imagem refletida numa dessas bolas espelhadas, situadas a 76 centímetros de distância de seus olhos,
uma criança enxerga sua imagem bem menor do que o tamanho real, que é de 1 metro de altura. Sabendo que a bola possui um diâmetro de 16 centímetros, o tamanho da imagem da criança produzida por esse enfeite em centímetros será igual a 2, 3, 4, 5 ou 6 centímetros, né? Qual é o tamanho da imagem da criança que a bola vai dar aí para ela, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, né, gente, presta atenção, a pessoa está a 76 centímetros de distância da bola, tá certo? E o tamanho real da criança é de 1 metro de altura. E o diâmetro da bolinha é 16 centímetros. Esses valores são importantes, porque a gente vai precisar deles para calcular, né, qual vai ser o tamanho da imagem, tudo bem? Então, vamos representar esses detalhes aqui. Se eu estou a 76 centímetros de distância da bola, o P é 76. O objeto, a criança, no caso, está a 76 centímetros do espelho, tá bom? Espelho convexo nesse caso, tudo bem? O O, 1 metro, que é o tamanho da pessoa, da criança, né? O objeto, 1 metro. O diâmetro aí é de 16 centímetros, né? Mas aí, e qual é a imagem, né? Mas se o diâmetro é 16 centímetros, é porque o raio é 8, né? E se o raio é 8, é porque o módulo do foco aí, da distância focal, é de 4 centímetros, metade. O detalhe é o seguinte, gente. Esse espelho que a gente está falando aí é um espelho convexo. E o espelho convexo, o foco fica dentro do espelho, atrás do espelho aí, né? Portanto, ele é negativo. Então, você tem que lembrar de, na hora de fazer as suas continhas, representar essa distância focal por menos 4, porque o seu espelho é convexo, tá bom? Então, agora que eu já sei qual é a minha distância focal e eu tenho o valor do P, né? Tenho o valor do F também, eu posso achar, por exemplo, qual vai ser o aumento. E a partir do aumento, saber qual é o tamanho da minha imagem. Então, olha só. Aumento pode ser dado por F sobre F menos P. Qual vai ser o nosso aumento se o nosso F for menos 4, né? E o P for 76 centímetros. Então, repare, estou substituindo o F por menos 4. Menos 4 em cima, menos 4 embaixo. Ficaria menos 4 sobre menos 80. Ou 4 sobre 80. Ou 1 sobre 20. Esse é o nosso aumento, tá bom? A partir dele, eu consigo determinar o tamanho da minha imagem, porque o aumento também pode ser dado como I sobre O. Então, vamos lá, vamos lembrar isso. O nosso A foi 1 sobre 20 e ele é I sobre O. Então, quando eu substituo os dois, né? I sobre O é igual a 1 sobre 20, eu tenho que o nosso I, como o O é 1 metro, eu vou colocar 100 centímetros ali embaixo, tá bom? Então, I sobre 100 é igual a 1 sobre 20. Portanto, o nosso I é 100 sobre 20, 5 centímetros. E aí, a resposta do nosso exercício seria a letra D, né? Opção D, 5 centímetros. Pois é, então hoje a gente para por aqui, tá bom? Foi uma revisãozinha bacana, que deu pra gente fazer um pouquinho de teoria, um pouquinho de técnica, matemática também, né? E aí nos próximos vídeos a gente faz mais um pouquinho de exercício, né? Depois faz uma revisão para quando chegar na prova a gente chegar bem afinadinho, tá bom? Fique com Deus, um abração, até a próxima.